Quantas vezes você quis alguma coisa e teve tudo o que queria no momento em que desejava? Foi como se o universo estivesse conspirando a seu favor. Já reparou que quando você quer alguma coisa, você quer a melhor versão dessa coisa? Ainda não percebeu? Então pensa agora em algo que você deseja. É curioso como quando a gente tem um desejo, um plano, um sonho, a gente costuma idealizar esse querer, ou seja, pensar na melhor versão existente. Você quer um carro, você pensa numa BMW, por exemplo. Você sabe que neste momento só consegue realizar a compra de um Uno 1095, mas o ideal continua sendo a BMW. Você quer um celular, você pensa logo no iPhone 14, por exemplo. Sabe que neste momento só consegue realizar a compra de um dispositivo P26 2G, mas o ideal continua sendo um iPhone 14. Você quer um cargo de diretoria executiva, mas sabe que neste momento você não tem as qualificações que uma oportunidade como esta exige e só consegue concorrer a uma vaga de analista, por exemplo. Mas o ideal continua sendo a atividade na diretoria executiva. Mas isso não acontece só com coisas sofisticadas, não. Veja, você agora quer comer um pãozinho quentinho. Pensa logo num croissant maravilhoso, mas sabe que nesse momento só consegue comprar um pão na chapa. Não há nada de errado em sonhar alto e saber que não dá para realizar o desejo, mas este não é o motivo que te impede de começar. Neste vídeo, eu vou conduzir você a refletir sobre o quanto você está se limitando por manter formas de pensamento, formas de pensar, padrões de pensamento que estão te dominando enquanto você pensa que está tudo sob seu controle. Eu vou te mostrar o quanto você pode agora idealizar o seu desejo, a sua vontade, o seu sonho, dizendo para você mesmo que tudo é uma questão de momento. Vem, vamos conversar. Eu sou Edson Sagiorato e estou desenvolvendo minha história como mentor e CHO há mais de 20 anos por diversas empresas. Sejam todos bem-vindos ao Choque de Felicidade do canal Conduta. Venha refletir sobre as dificuldades e oportunidades que temos para viver a felicidade no nosso dia a dia. No momento desta gravação, eu estou realizando uma experiência idealizada há algum tempo. Estou viajando por alguns países e cidades da Europa Central, revisitando algumas e conhecendo outras. Quando eu e a Amanda começamos a conversar sobre o projeto de uma viagem assim, o projeto era ambicioso. Enquanto os pensamentos eram ousados, 3 meses, várias cidades, de vários países, nós ríamos muito, pois tínhamos a sensação de que estávamos sendo inconsequentes. Afinal, se fizéssemos essa viagem, certamente teríamos dificuldade até em custeá-la. Mas enquanto os pensamentos eram ousados, os pés estavam no chão, o que significava que tínhamos o orçamento possível conhecido. E depois do sonho completinho, desenhado, partimos para o planejamento. E nele é que trazemos o ideal para o mundo real. Ao final do planejamento, sabíamos de quando até quando aconteceria, o que, onde, para onde, como aconteceria e até por que aconteceria. Tudo dentro do realizável. Lembra do real? Tudo dentro do realizável e considerando pontos específicos, não negociáveis do nosso projeto original. A partir desse planejamento, chamado plano estratégico, nós fomos aos detalhes. Muito estudo, muita pesquisa, muita conversa que foi formando os pilares concretos da viagem. Ao longo das semanas, ajustes foram acontecendo e a sensação de que seria incrível, apesar da distância entre o ideal e o real existir, era fato. Por que a sensação era incrível? Porque já tínhamos a sensação de que estávamos construindo um roteiro. Um plano estratégico é um roteiro, e roteiro sugere onde estaremos pisando e qual será o próximo passo e os próximos passos.
Visitar a Europa a passeio não é coisa de bate e volta. Requer bastante estudo, pesquisa, requer um planejamento nas agendas, nas rotinas, nos orçamentos. Requer considerar o clima previsto, a temperatura, o guarda-roupa necessário. Requer conversar com quem já viveu algo parecido, lembrar do que já vivenciou anteriormente. Requer pensar no ideal com a consciência de que nem tudo acontecerá como planejado, de que surpresas acontecerão e que quanto melhor planejado for, maior será a felicidade do evento. Hoje, estamos exatamente na metade da viagem e eu posso dar para vocês agora um exemplo de uma surpresa dura que aconteceu. Durante um bom período, estaríamos usando um carro alugado, já contratado e 100% pago. Havia uma dúvida sobre a necessidade de uma licença especial para eu dirigir aqui, e seria a minha primeira experiência. E após algumas pesquisas, sabíamos que eu precisaria de uma licença, que no Brasil teria que ser pedida presencialmente, custaria em torno de R$500 e demoraria alguns dias para o documento ser entregue no meu endereço. Eu estou resumindo a história, claro. Só que eu não tinha esse tempo para esperar. Foi quando tivemos mais uma informação. Como a minha CNH é de língua latina, ela seria aceita no país em que a gente ia usar o carro. Eu printei a informação e a sua fonte, e depois de estar viajando já há 10 dias, chegou a hora de pegar o carro. Ansiedade, angústia, medo? Sim. Mas confiantes, otimistas e seguros de que o melhor aconteceria. Estava tudo acontecendo conforme o planejado. Ao chegar na locadora, a verdade. Não existe essa possibilidade. Esse site aí, ele não é oficial. Nós só podemos liberar o carro mediante a licença especial para dirigir aqui no país. Bom, se eu não tivesse acesso ao carro, o impacto seria gigante no planejamento. Educadamente, pedimos ajuda. Sim, dissemos que nós precisávamos evoluir e não desistir. O atendente pegou o próprio celular e nos mostrou um site oficial local no qual tomaríamos as providências necessárias. E ao custo de €73, pouco menos do que custaria em São Paulo, eu teria a licença liberada em 8 minutos. E em 7 minutos, eu estava com a minha licença especial em mãos, online, válida por 1 ano. Sem entrarmos em outros méritos, esse é um exemplo delicioso de que mesmo um plano bem feito pode reservar surpresas e precisamos aprender com cada uma delas. Uau, que sufoco, hein? Sim, só de pensar. Foi um sufoco. Mas o aprendizado foi maior. Acabei de dar algumas dicas reais para você, que pode multiplicar para mais pessoas que não precisarão sofrer o mesmo que eu sofri. O sufoco foi passageiro, o aprendizado nunca é. Agora eu quero que você me diga o que você sentiu quando se colocou no meu lugar e ouviu aquele não. Sentiu aquele impacto negativo. Eu gostaria de saber como você reagiria ou como você reage quando é contrariado. Olha, eu sei que é lógico pensar na capacidade de compra, mas também sei algo que você pode não saber. Além da lógica, você pode estar se limitando até no seu desejo de algo maior. A pergunta que eu te faço agora é: qual é a intensidade das limitações que você costuma se impor? Eu quero te provocar a refletir sobre as suas crenças limitantes, sobre o quanto você está paralisada e paralisado no tempo e no espaço. Satisfeito com o que conhece, com o que tem e acha que pode ter, ou ainda, o quanto você está insatisfeito e conformado, nem percebe o quanto pode se desenvolver para acessar muito que pode ser usado para uma vida com mais conteúdo, com mais saber, com mais sabor. Será que essa provocação não vale um like? Afinal, se você expande os seus limites, você se motiva a chegar mais longe, muito mais longe.
Vamos juntos pensar agora em outro ambiente. Na mesma linha de pensamento. Nas empresas, no seu ambiente de trabalho, toda história normalmente começa com a abertura de uma vaga. Ou seja, quando uma liderança manda um e-mail para o RH informando: preciso de alguém urgente para tal função, para fazer tais atividades, portanto precisa conhecer a técnica, a tecnologia A e B, se conhecer a C é melhor ainda. Daí para frente nós sabemos o que acontece. Eu já comentei em outros vídeos anteriores e em várias palestras e reuniões entre executivos, onde debatemos as melhores práticas para o projeto real passar a ser idealizado como o plano da minha viagem. Eles afirmam que a história de um novo profissional começa quando ele é contratado. Mas eu conto algumas histórias e mostro alguns cases e rapidamente a maioria se põe a pensar: mas será que eu sempre fiz errado? Eu costumo perguntar se eles estão satisfeitos com os resultados que o tradicional processo de recrutamento e seleção mostra para ti. A resposta geralmente é: eu acho que poderia melhorar. Mas está difícil encontrar gente boa. E tudo fica perturbado quando eu proponho a desconstrução desse modelo tradicional e falido que considera currículo como fonte de candidatos. Sendo o currículo um objeto de piada há décadas, não à toa deveríamos questionar o porquê, né? Afinal, as pessoas adequam o seu currículo de acordo com a necessidade da vaga a qual se candidata. Onde adequar já causa uma desconfiança, ou não? E aí vem a chamada entrevista, que antes de tudo deveria ser um evento no qual as pessoas se entreolham. Entrevista, entre olhos. É curioso pensar que há entrevistas sendo feitas por profissionais da área de RH em fase de estágio, ou nível trainee, fazendo a primeira rodada de entrevistas, que é seletiva. Bom, eu creio que não precisamos comentar mais neste momento esta linha de pensamento. Isso estará no nosso curso. De todo modo, eu estou aqui perguntando a você, independentemente da sua área de atuação, do seu nível na hierarquia, do seu tempo de maturidade profissional, se ainda precisamos analisar e avaliar a eficiência, que é fazer certo, a coisa certa, de um início de história de alguém numa empresa sendo contratado sem uma boa descrição do perfil. Como um planejamento de viagem, sendo contratado sem uma busca de candidatos em fontes de qualidade, sem um processo de recrutamento e seleção conduzido por pessoas que saibam conversar com outras pessoas e não ler perguntas numa entrevista técnica, oferecendo informações relevantes, buscando conhecer informações relevantes da história da vida de outras pessoas, para enfim medir em mão dupla o quão aderentes são os perfis, o da vaga, do ponto de vista técnico, de valores, de comportamento, alinhado com o perfil da empresa, alinhado com o perfil da própria liderança, que irá servi-lo e desenvolvê-lo, considerando seu perfil humano, valores e comportamento, versus o perfil do candidato, do ponto de vista técnico, claro, mas principalmente do ponto de vista humano. Quem é, o que quer, o que sonha como profissional, o que sonha como pessoa. Tem um combo muito relevante a que entregue a você nesse momento. Se você quiser, eu recomendo, volta a fita e assiste novamente esse trecho do nosso vídeo. Compartilhe com outras pessoas e profissionais que precisam refletir sobre isto e já deixa o seu comentário aqui embaixo sobre se onde você trabalha o perfil humano é levado em conta, por exemplo. Eu sei, agora você sabe, que temos muito a conversar. Estamos só começando. Em tudo na vida, profissional e pessoal, alguns aspectos são fundamentais para que seja vivida realmente, enquanto acontece a evolução das coisas e na qual você alcança níveis ideais que são alvos dos seus desejos. Conhecimento e sabedoria. Quando você ainda não conhece a pessoa, você ainda não sabe nada sobre ela. Quando você conhece a pessoa, é porque você já está sabendo alguns detalhes sobre como ela pensa,
quais são seus valores, como é seu comportamento. E mesmo assim, você ainda pode promover melhorias na pessoa, no grupo ou em si mesmo com base no que está acontecendo com ela. Como estão as suas relações? Poder e evolução. Quando você conversa de forma estratégica, planejada e orientada, no contexto profissional, você substitui reuniões e entrevistas tolas e vazias, chatas e desnecessárias, por interações e integrações de alto valor agregado, utilizando o poder da forma mais consciente e adequada, eficiente, que é quando a outra parte atende sem perceber que é uma ordem que foi dada. Como está a tua capacidade de influência? Planejamento estratégico. Lembra sempre do pouco que eu te contei da minha viagem. Um plano idealizado projeta o futuro direcionando-o ao alvo que o seu objetivo deseja. Seja profissionalmente ou no contexto da sua vida particular, pessoal. Quais são os seus planos? Agora eu te entreguei alguns comos. Use-os. Adapte-os para a sua vida. Crie comos. Eu aqui na Conduta estou à disposição para trocar ideias e agregar valor à sua história. Manifeste-se. E como eu sempre digo, somos a história que fazemos. E você não sabe quanto tempo ainda tem. Então responda para você mesmo, na frente do espelho. Que história você está fazendo? Você não pode desperdiçar mais o seu próprio tempo. Você precisa fazer uma história que te represente. A bola está com você. Felicidade é o seu objetivo de vida. Então coloque prioridade nesse assunto e vamos evoluir juntos. Felicidade é uma questão de conduta. Este espaço aqui é seu. Aqui você tem conteúdos que fazem sentido para tudo aquilo que ainda não faz sentido para você. Aqui as coisas fazem sentido. Tudo é uma questão de conduta. E se você chegou até aqui comigo, obrigado pelo seu tempo. Foi uma honra ter a sua companhia. Aproveite e se inscreve no canal, dê o seu like, deixe seu comentário, eu quero saber mais de você. E compartilhe o canal com todas as pessoas que você conhece. É isso mesmo, todas. Todos nós precisamos aprender a pensar mais em nós mesmos. Pela sua atenção, muito obrigado. Um forte abraço.